Professor, hoje a gente inicia a nossa conversa com a análise do Le Monde sobre as eleições na França. É um assunto quentíssimo, rodando no noticiário. A manchete diz: Legislativa 2024, nem reunião nacional, nem a França insubmissa, caso a caso ou retirada sistemática. A coalizão macronista está dividida sobre a fisionomia da frente republicana. É fato que o partido de extrema-direita saiu na frente no primeiro turno das eleições parlamentares realizada neste domingo, com 33% dos votos. Já a nova Frente Popular da esquerda ficou com 28% dos votos e o bloco do presidente Emmanuel Macron atingiu 20% dos votos por lá. O pleito teve recorde, participação recorde na França. Professor, o que você destaca para a gente dessa análise do Le Monde e também o que a gente pode esperar das eleições francesas? Olha, uma análise muito complexa, nós estudamos muito os resultados desde ontem à noite e praticamente já encerrou a apuração, não é tão eletrônica quanto a nossa, mas já está definido as coisas. Eu tenho que explicar algumas coisas. Eu prestigiei o Le Monde nessa manchete, mas ela é uma manchete confusa. Eu não sei se é problema essa senhora aí. Ela é a líder da extrema-direita. Para vocês terem uma ideia, é como se a França voltasse a ser dominada pelos nazistas, porque os nazistas invadiram a França e não precisaram nem ocupar o país inteiro, porque tinham um governo de extrema-direita, pró-nazista, antissemita, e hoje a França corre o risco de voltar a esses tempos da década de 40, quando era a Segunda Guerra Mundial. Mas eu prestigiei o Le Monde, mas de fato a manchete está confusa. Então eu tenho que explicar para vocês como funciona o sistema eleitoral da França. É como se tivesse eleição em 577 municípios. A eleição municipal é diferente de uma eleição de vereador e deputado, porque a eleição municipal, aqui no Brasil, nós chamamos de eleição majoritária. Quem tem 50% mais um leva, mesmo se o outro candidato ficar com 49%, né, os eleitores que se dane, ganha o majoritário. Mas isso para prefeito funciona. Mas para o parlamento não funciona. Agora, na França, eles adotam o sistema distrital. Então, eles dividem o país em 577 distritos. Cada distrito elege uma cadeira, uma vaga no parlamento. E cada partido só lança um candidato. Então não é aqui no estado de São Paulo, os partidos podem lançar até 70 candidatos federais, que é o número de vaga que existe. Não, lá não. Lá é distrito por distrito, um candidato. Bom, lá tem coligações, os partidos fazem coligações. Então, a coligação dessa senhora, não é, que tem nome lá, Alternative, Comance, etc., o nome do partido dela é RN, Rassemblement National, né? Reunião Nacional. É o partido mais de direita, quer dizer, não é o mais de direita, mas é o mais à direita que está concorrendo. Partidos piores do que ela existem, mas não estão lançando candidatos, estão apoiando a coligação dela. Então é enganoso quando as manchetes estão em todos os jornais dizendo extrema-direita vence eleições na França. Isto não é uma verdade, isto é não é totalmente uma mentira, mas leva a uma conclusão falsa. Os resultados ainda dependem do segundo turno semana que vem, essa que é a questão. Então você divide 577, quem tiver 289 deputados vai governar a França sozinho. Mas você não faz você pode não ter um partido único governando, você pode fazer aliança. Aí você fala, a notícia dá assim, então que o partido da extrema-direita venceu em 297. Mentira! Não é, o termo não pode usar vencer. Ele teve mais votos em 297. Mas quantos ele elegeu? Só elege no primeiro turno quem fizer 50% mais um.
E sabe quantos dos 297 eles elegeram? 39. Vão ter que passar pelo crivo do segundo turno domingo que vem, dia 7. Aí entra, então, a grande questão. Eles vão disputar 258 locais aonde eles estão. Em todos os outros 270, eles nem foram para o segundo turno. Essa que é a grande questão, né? Bem, aí o que vai acontecer? O método aqui no Brasil, o segundo turno, só tem as cidades com mais de 200 mil eleitores. E só vão os dois mais votados. Lá não. Lá vão todos os candidatos dos partidos que obtiveram acima de 12% dos votos. Então vai ter distrito que vão ter 4 candidatos, e não só um. E aí entra a questão política mais importante, que é o que aquela manchete tentou lá, daquele jeito estabanado, explicar. Como vai reagir o macronismo? Quer dizer, o partido de Macron, Ensemble, Renascença, mas eles são 3 partidos juntos. Eles, nesse primeiro turno aqui, porque tem 2 formas de você calcular o percentual. Um é o percentual de distrito em que você teve maioria. Então, a direita teve 51%, a esquerda 26% e o Macron 10%. Mas você soma o voto de todo mundo, aí a direita fica com 33%, a esquerda 28% e o Macron 22%. E um partido republicano, que é uma chamada direita gaulista, né, de Charles de Gaulle, eles tiveram 10%. Então, está se tentando um acordo nesses 258 distritos, onde os fascistas vão disputar. Quem estiver em segundo, terceiro e quarto, o terceiro e o quarto retirariam, não está garantido que vai acontecer, retirariam em apoio ao segundo. Bom, mas o segundo pode não ser de esquerda. Aí então o terceiro e o quarto de esquerda vão retirar? É este o movimento neste momento, o apelo. O Macron está fazendo este apelo, né? Claro que ele sonha com esse movimento, não só barrar o crescimento da extrema... Vamos dizer que a extrema-direita, que já elegeu 39, só faça mais 49. Vai ser um fracasso, vai ser uma derrota. Então não pode estar comemorando a vitória da extrema-direita, que ainda não se concretizou. Obrigado. E espero que não se concretiza. Acho que a imprensa francesa, né, tá aqui, eu anotei, os jornais franceses são de direita. Todos eles estão pedindo hoje, em editorial, é como se o Globo, Folha e Estadão, em editorial, eles estão pedindo frente ampla contra a extrema-direita. Ou seja, eles, se for o segundo colocado um cara de esquerda e o terceiro foi um do Macron, o Macron tem que retirar e apoiar a esquerda naquele distrito. Para quê? Para barrar o fascismo. Então, esse é um movimento que eu espero que as lideranças políticas entendam, articulem e construam esse movimento para barrar este desastre. Eu tenho esperança que isso vai acontecer. E isso acontecendo, a minha impressão, eu não tenho os números detalhados. Por exemplo, quanto nesses 258 distritos que a direita pegou primeiro, quantos o segundo é um de esquerda? Esse número eu não tenho. Mas eu acho que é mais do que o do Macron, então ele deve ter ficado a maioria em terceiro. Ou seja, no frigir dos ovos, é possível que domingo que vem a esquerda fique até possivelmente em primeiro, é possível matematicamente, né? Se ela eleger 39, que já elegeu, mas eleger mais uns 41, ela vai ficar com 80. 80 em 570 é nada, né? Então a esquerda pode ter um bom crescimento, e aí vamos ver aquilo que eu já anunciei semana passada, analisei. Se o Macron, vendo esse cenário final, ele em terceiro lugar, se ele apoiaria alguém desse, não é bem esquerda, centro-esquerda, para ser o primeiro-ministro.
Então, vai ter um presidente de direita e um primeiro-ministro de centro-esquerda. Isso já aconteceu no passado na França. Eu espero que volte a acontecer. E a recíproca verdadeira. Se o Macron, com esse movimento, acabar ficando em segundo lugar, o que eu acho muito difícil, aí a esquerda, então, faria uma coligação e governaria com um primeiro-ministro de centro-direita, que é a linha que é do Macron. Então nós vamos acompanhar, vamos informar a campanha durante a semana inteira, vamos ver se vai ter novidade, não é? Mas eu quero também registrar aqui uma preocupação. Quando teve a guerra, o início da guerra lá na Ucrânia, que a mídia chama de guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas é a guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, uma parte da esquerda apoiou os Estados Unidos e a OTAN. E eu usei um termo que até muita gente começou a usar, esquerdotan. Eu lamento, mas uma parte desta coligação de esquerda, que é os tais socialistas, que não são socialistas de verdade, eles apoiam a OTAN e eles apoiam mandar armas de mísseis de longo alcance para a Ucrânia atacar a Rússia. O partido mais à esquerda nessa coligação é o partido França Insubmissa, não é? Que é do Mélenchon. Eles são contra mandar armas, mandar soldados para lutar ao lado da Ucrânia. Mas os socialistas são a favor. Então, se formar esse governo dito de centro-esquerda com um socialista primeiro-ministro, nós vamos ter um problema político, porque nós vamos ter um primeiro-ministro defendendo mandar armas para atacar a Rússia. Mas não vamos sofrer por antecedência, isso é para depois. Nesse momento, esta é a minha análise, não há uma vitória clara da extrema-direita, ao contrário, pode haver sim uma reviravolta e os progressistas vencerem no domingo que vem.